A Chorona. No México, existe uma figura que atravessa gerações sendo temida até hoje. Seu nome ecoa em cidades, vilarejos e regiões próximas a rios. La Llorona, a Chorona. Uma presença cercada por medo, tristeza e relatos que continuam sendo repetidos há séculos. Os testemunhos costumam descrever sempre a mesma imagem. Uma mulher vestida de branco, com longos cabelos escuros cobrindo parte do rosto, caminhando sozinha durante a madrugada. Ela surge perto de rios, lagos ou margens isoladas, envolta em silêncio, até que seu choro começa a ser ouvido. E é justamente esse som que transformou a história em algo tão marcante. Um lamento alto, desesperado, doloroso. Uma voz feminina repetindo sem parar: meus filhos, meus filhos. Durante muito tempo, famílias mexicanas usaram essa história como alerta. Crianças eram orientadas a não sair sozinhas à noite e a nunca se aproximarem da água depois que escurecesse. Para muitos, isso não era apenas superstição, era proteção. Segundo a tradição, ela teria sido uma mulher real, consumida pela dor, pela traição e por um ato tão cruel que sua alma jamais encontrou descanso. El Charro Negro, ou Cavaleiro Negro. Em muitas regiões do México, existe um aviso antigo repetido há gerações: nunca caminhe sozinho por estradas vazias depois que o sol se põe. Porque, segundo a lenda, é nesse momento que surge El Charro Negro, um cavaleiro sombrio vestido com traje tradicional preto, montado em um imponente cavalo de olhos vermelhos, anunciado pelo eco distante de cascos na noite. Para alguns, ele é apenas folclore. Para outros, representa algo muito mais real, a ganância humana tomando forma. Fonte 1. Os relatos dizem que ele se aproxima principalmente de pessoas desesperadas por dinheiro, viajantes solitários ou homens consumidos pela ambição. Sempre educado, sempre calmo, oferecendo exatamente o que a vítima mais deseja: uma bolsa cheia de ouro, fortuna imediata ou a solução de todos os problemas. Mas aceitar qualquer oferta significa selar um pacto. Em algumas histórias, o ouro amanhece transformado em barro e folhas secas. Em outras, quem sobe em seu cavalo desaparece para nunca mais voltar. Fonte 2. Uma das versões mais conhecidas afirma que o próprio Charro Negro já foi humano. Um homem pobre que implorou riqueza a forças obscuras e conseguiu tudo o que queria ao custo da própria alma. Quando tentou escapar do acordo, foi condenado a cavalgar eternamente pela noite, buscando alguém disposto a tomar seu lugar. E talvez seja por isso que essa lenda nunca morre, porque no fundo, ela não fala sobre monstros, e sim sobre desejo, atalhos fáceis e o preço escondido por trás de promessas tentadoras. La Pascualita, em Chihuahua, no México, por décadas uma vitrine atraiu turistas, curiosos e pessoas dispostas a jurar que estavam diante de algo impossível. Vestida de noiva, parada atrás do vidro, estava La Pascualita, um manequim tão realista que muitos acreditavam não se tratar de um boneco, mas de um corpo humano preservado. Suas mãos tinham marcas naturais, unhas detalhadas e um rosto que parecia observar quem passava. A lenda mais famosa diz que La Pascualita seria a filha da dona da loja, morta tragicamente no dia do próprio casamento. Incapaz de aceitar a perda, a mãe teria embalsamado o corpo e colocado a jovem na vitrine usando vestidos de noiva. Com o tempo, relatos começaram a surgir. Olhos que seguiam clientes, mudanças sutis de posição e funcionários que evitavam ficar sozinhos perto dela. Especialistas afirmam que seria praticamente impossível manter um cadáver preservado por quase um século no clima quente do México, o que fortalece a teoria de que tudo não passa de um manequim extremamente sofisticado. Ainda assim, os donos da loja nunca confirmaram nem negaram os rumores. Em 2024, La Pascualita foi removida da vitrine após quase 100 anos no mesmo lugar. Mas talvez o mais curioso seja isso. Mesmo longe da janela, a dúvida continua viva. Porque algumas lendas não precisam se mover para permanecerem de pé. Callejón del Beso, o Beco do Beijo. Em Guanajuato, no México, existe um beco tão estreito que duas varandas quase se tocam no alto. Hoje ele é conhecido como Callejón del Beso, um ponto turístico cercado por casais e promessas de amor eterno.
Mas por trás das fotos e da fama, existe uma lenda marcada por paixão, obsessão e morte. Segundo a história, Ana, em algumas versões chamada Carmen, era filha de um homem rico e controlador, decidido a casá-la com um nobre espanhol. Porém, ela se apaixonou por Carlos, um humilde mineiro. Impedidos de ficarem juntos, os dois passaram a se encontrar secretamente pelas janelas de casas opostas naquele beco estreito, onde podiam conversar e até se beijar sem sair de seus quartos. Mas uma noite, o pai descobriu o romance. Tomado pela fúria, invadiu o quarto da filha e a matou com uma adaga diante de Carlos, que nada pôde fazer. Em algumas versões, ele se lançou da varanda. Em outras, tirou a própria vida dias depois, incapaz de suportar a perda. Desde então, dizem que o beco carrega a energia dos amantes. E nasceu uma tradição. Casais que se beijam no terceiro degrau recebem anos de felicidade no amor. Os que ignoram o ritual levam anos de azar. Talvez seja só lenda. Mas algumas histórias transformam lugares comuns em eternos monumentos ao amor perdido. La Mulata de Córdoba. Em Veracruz, no México colonial, surgiu uma lenda que mistura beleza, preconceito e sobrenatural. Diziam que uma mulher conhecida como La Mulata de Córdoba possuía uma aparência impossível de ignorar e talentos ainda mais estranhos. Curava doenças, previa eclipses e até controlava tempestades. Como ninguém sabia sua origem, rumores cresceram rapidamente. Para muitos, uma mulher tão admirada só poderia ter feito um pacto com forças obscuras. O problema começou quando o prefeito da cidade se apaixonou por ela e foi rejeitado. Humilhado, denunciou a mulher à Inquisição, acusando-a de bruxaria. Sem investigação real, ela foi presa nas masmorras de San Juan de Ulúa e condenada à fogueira diante de toda a população. Enquanto aguardava a execução, pediu apenas um pedaço de carvão. Com ele, começou a desenhar um navio na parede da cela, cada detalhe tão perfeito que parecia vivo. Na manhã de sua morte, o carcereiro admirou o desenho. Ela então perguntou o que faltava para aquela embarcação. O homem respondeu: "Só falta navegar." Naquele instante, La Mulata saltou para dentro da pintura e desapareceu diante de seus olhos. Alguns dizem que fugiu para sempre. Outros acreditam que nunca foi humana comum. La Mano Peluda. Em muitos lares da América Latina, crianças cresceram ouvindo o mesmo aviso antes de dormir: "Não coloque os pés para fora da cama, ou La Mano Peluda vai te pegar." O nome parece simples, quase infantil, mas por trás dele existe uma das lendas urbanas mais perturbadoras do México. Uma mão solta, coberta de pelos escuros, unhas afiadas e vida própria, surgindo na madrugada para arrastar vítimas para a escuridão. As versões mudam com o tempo. Algumas dizem que ela pertenceu a um criminoso executado, outras a um padre corrupto ou a um homem cruel que explorava pessoas em Puebla. Em comum, todas afirmam a mesma coisa. Após a morte do dono, a mão permaneceu viva, movida por ódio e desejo de vingança. Dizem que ela rasteja pelo chão, sobe silenciosamente na cama e fecha os dedos no pescoço de quem acorda tarde demais. Talvez seja apenas uma história ousada para assustar crianças e mantê-las na cama durante a noite. Mas lendas só sobrevivem por tanto tempo quando tocam um medo real. Porque no escuro, quando algo se move debaixo da cama, ninguém pensa em explicações lógicas. Pensa apenas em uma coisa: e se aquela mão ainda estiver procurando a próxima vítima? Ilha das Bonecas. Em Xochimilco, no México, existe uma pequena ilha cercada por canais e silêncio, mas coberta por centenas de bonecas mutiladas penduradas em árvores. Cabeças quebradas, olhos vazios e corpos envelhecidos pelo tempo transformaram o lugar em um dos destinos mais assustadores do mundo, a Ilha das Bonecas. Tudo começou com Dom Julián Santana, um homem que abandonou a vida comum para morar sozinho naquele local isolado. Segundo a lenda, Dom Julián encontrou o corpo de uma menina afogada nas águas próximas e pouco depois uma boneca flutuando no canal. Convencido de que o espírito da garota o assombrava, ele pendurou a boneca em uma árvore como homenagem. Mas isso não bastou.
Então passou décadas recolhendo bonecas velhas do lixo e dos rios, espalhando-as pela ilha para acalmar a menina. Com o tempo, acreditava que os brinquedos sussurravam, mexiam os olhos e ganhavam vida durante a noite. Em 2001, Dom Julián foi encontrado morto exatamente no mesmo local onde dizia ter visto a menina décadas antes. Alguns falam em ataque cardíaco. Outros acreditam que ele finalmente foi levado pelo espírito que tentou agradar a vida inteira. Hoje a ilha virou atração turística, mas muitos visitantes ainda relatam vozes baixas e bonecas se movendo sozinhas. Talvez seja só imaginação. Mas em um lugar como esse, até brinquedos parecem observar você de volta. Na Planchada, em hospitais do México, existe uma lenda repetida há décadas por pacientes e funcionários. Quando alguém precisa de ajuda durante a madrugada, uma enfermeira de uniforme impecavelmente passado pode surgir silenciosamente no corredor. Ela aplica medicamentos, organiza leitos e desaparece antes que alguém descubra seu nome. Chamam essa presença de La Planchada. Segundo a história, ela teria sido Eulália, uma enfermeira dedicada e admirada por todos. Sempre elegante, cuidadosa e conhecida pelo uniforme, sem uma única ruga. Sua vida mudou ao se apaixonar por um médico chamado Joaquim, que prometeu casamento e fugiu para se casar com outra mulher. Consumida pela dor, Eulália se tornou fria, negligente no trabalho e acabou morrendo arrependida, desejando corrigir os erros que cometeu. Depois de sua morte, começaram os relatos, pacientes atendidos por uma bela enfermeira loira de olhos claros, familiares tranquilizados por uma voz gentil e médicos encontrando procedimentos feitos por alguém que oficialmente nunca esteve ali. Talvez seja apenas mito nascido entre corredores silenciosos e noites cansativas. Mas para muitos, La Planchada continua rondando hospitais por um único motivo: cuidar na morte daqueles que falhou em vida.